Alô, amigos da RDK, estamos na nossa quarta edição do programa Lauri Conversa com os Amigos. Para começar, quero agradecer o apoio da Django Promoções e da Magic Club, que está fazendo belas promoções. Essa semana é uma semana cheia. Vamos ter uma promoção na quarta-feira, véspera de feriado, com os irmãos, com o Valdecir de Moura. Vai ter no sábado, na sexta, aliás, uma promoção com o Sidney Alves e companhia. Então são excelentes promoções. E no sábado vai ter uma promoção para a gurizada aí, que vem um DJ, um MC, ou DJ, não sei como é que chama esses caras aí, que fazem o maior sucesso, né? O Rariel. Então vai ser uma programação excelente e a gurizada vai invadir a Magic no sábado. E como o nosso programa é Conversa com os Amigos, hoje eu trouxe mais um amigo que eu conheci no futebol. É um cara que veio para o Lajadense, através de uma indicação, mostrou todo o seu trabalho, um cara muito dedicado, um cara fantástico, um profissional de primeira linha, que trabalhou muito e ajudou muito o Lajadense. Vanduir Bastos Pina. Tudo bem, André? Boa tarde, Lauri, aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e me coloco à inteira disposição para a gente ter um papo bem bacana aí. Então tá. Vandeco, para começar assim, conta um pouco da tua vida, da tua infância, da onde que você veio e como foi parar no Lajadense. Teve uma infância difícil, fácil, boa? Não, a minha infância foi difícil, de passar fome. Uma infância bem complicada na realidade, porque meus pais, claro que não tinham culpa nenhuma, né? Depois de muito tempo, eu descobri que meus pais, na realidade, eles eram doentes, né? Eu sou filho de pai e mãe alcoólatra. Quando eu cheguei aqui em Lajeado, também, eu com 7 anos tomei meu primeiro porre de cachaça, né? Lá na fronteira se faz muito isso. Então eu, infelizmente, cheguei aqui também, eu era um alcoólatra. Mas pelo o esporte e a oportunidade que eu jogava amador, eu sempre tive muita saúde, jogava amador em Dom Pedrito, o seu Gilberto Machado, que foi um pai para mim, ele me descobriu lá em Dom Pedrito e me fez um convite para vir fazer um teste aqui no Lajadense. E aí isso foi no final de 90, né? Eu vim em setembro de 90, fiquei até dezembro aqui fazendo testes, porque o campeonato ia começar a Copa Alceu Colares em 91, né? E aí fiz teste, passei e fui aprovado, graças a Deus, mas também por você e pelo finado Hélio Giovanella, que foram os padrinhos para mim. O seu Machado foi um pai e vocês foram os padrinhos, porque foram vocês que me aprovaram, né? E isso lá se vai muitos anos, né? E a partir do momento que eu passei no teste, eu vi como uma tábua de salvação, onde eu passava muito trabalho no Dom Pedrito, estava desempregado, não era fácil, a minha infância não tinha sido fácil. E aqui eu vi como uma oportunidade. E me agarrei com as duas mãos, mesmo com os problemas extra-campo que eu tinha, eu bebia ainda, eu gostava da noite, mas mesmo assim eu nunca deixei de me dedicar aos treinos, ao trabalho. Tá aí o Guidinho, que era o nosso fisicultor, que eu sei que eu poderia chegar até 6 horas da manhã, mas às 9 eu estava puxando na frente no físico. Então isso eu tinha um compromisso comigo mesmo. E assim foram por todos os anos que eu joguei no Lajadense. Tenho o Lajadense como a minha casa. Agradeço a você, ao seu Hélio que me deram a oportunidade, ao seu Machado que foi me descobrir lá em Dom Pedrito. E digo com toda certeza, assim, o Lajadense ele me fez uma pessoa melhor. Ele me fez um homem melhor, uma pessoa melhor, e todos vocês foram envolvidos. Deus ele foi tão maravilhoso comigo que ele colocou vocês todos na minha vida para que hoje eu me tornasse esse cara que eu sou. Se eu não tivesse vindo para cá, talvez não estaria vivo, talvez estaria uma vida bem desgraçada, mas não, Deus me trouxe aqui para Lajeado, me colocou no meio de pessoas como vocês, para que hoje eu me tornasse um cara de bem. Eu me lembro bem, Deco, que quando o Machado pediu para trazer você e o Dinho, exatamente, se vocês vieram juntos? Viemos juntos.
o Machado dizia assim, tem um cara aí que eu quero trazer, que esse cara é um pulmão em pessoa. Esse cara tem uma garra, uma vontade, só que ele tem um problema. Ele bebe bastante. Ele gosta de festa. Aí ele dizia, tem o Dinho, que é um jogador muito habilidoso, não sei o quê, mas o Dinho era bem novinho. Bem novinho. O Dinho tinha 16 para 17 anos. E vocês vieram. E eu me lembro quando eu olhava a preparação física do Guidini, que não era fácil, não, né? Não. E o Vandeco sempre puxando a frente. Tu era um cara muito dedicado. Então, que nem tu falou agora, tu compensou e tu tá de parabéns por ter dado a volta por cima. Muitos não conseguem, né? Quando toma bebida, infelizmente a gente tem muitos exemplos. Um amigo nosso que nos deixou há pouco, né? Que tinha todo o futuro pela frente, não conseguiu, né? Você conseguiu, deu a volta por cima e aí veio o futebol. Aí veio o Lajadense. O que tu tem para me contar desses anos 91? Tu foi um que fez parte daquela equipe. Maravilhoso. Nós começamos em 90. A gente diz que o futebol, ele só a qualidade ou só a força, ele precisa ter um pouco de sorte também, né? E eu tive, porque quando eu cheguei aqui em Lajeado, não sei se você se lembra, os titulares que eram de 90, eles estavam quase todos sem contratos. E quando eu cheguei aqui para mim fazer teste, eu tinha que treinar no time de baixo. E quem estava no time de baixo, a maioria deles eram titulares do Lajadense, porque eles estavam sem contrato, então eles não treinavam no time de cima. Então para mim ficou fácil, eu tinha pulmão, eu tinha muita saúde e um pouquinho de qualidade, mas quando se juntou com a qualidade daqueles que já estavam aqui, e aí o meu futebol sobressaiu. Eu não é demagogia nenhuma e muito menos não é querer me exaltar, mas desde o primeiro amistoso eu fui titular no Lajadense e durante toda a minha carreira no Lajadense eu fui titular, mas eu digo assim que eu fiz por merecer, eu não aceitava perder nem 2 toques, não aceitava perder em coletivo e tudo que me pediu eu queria fazer com perfeição. No começo eu era um peladeiro, né, porque eu era saído amador, então eu hoje posso dizer que um dia botaram no livro do Lajadense de peladeiro, né, de peladeiro eu entrei para a história do Lajadense. Eu era realmente um peladeiro, eu andava em toda a parte do campo, mas o senhor Machado ele começou a me instruir e ele foi um pai para mim dentro de campo, fora de campo. Sabia que até os meus 21 anos eu nunca tinha lido um livro, Laurinho. E a partir do senhor Machado ele começou a me emprestar livros e entrar na minha mente que eu tinha que ser diferente do que eu vim de Dom Pedrito. Eu tinha que ser diferente do que eu via na minha família. Eu tinha que ser diferente do meu passado. Dos 21 anos que eu cheguei aqui, ninguém sabe. Mas eu cheguei aqui para fazer teste, eu tinha 21 anos. Isso não acontece mais hoje. Hoje é muito eu tinha 21 anos e eu vim para fazer o teste. O Dinho já era certo no Júnior. Então eu vi aquilo ali como a tábua da salvação. Eu ia comer bem, eu ia morar bem. Porque eu morava embaixo da arquibancada do Lajadense, mas eu morava muito bem. Nós comíamos muito bem, tinha a tia Beli que fazia comidas maravilhosas. Então, assim, ó, eu via ali o que eu não via na minha cidade, na minha casa. Então, ali eu me agarrei com tudo e me dediquei ao extremo. Me dediquei ao extremo e foi indo até onde eu cheguei. E aí, em 91, essa história maravilhosa, né, que ficou por muitos e muitos anos aí, até hoje, né? E é muito bom que tu fale disso, Vandeco, porque eu acho que tu é um cara que serve de exemplo para muitos jovens, que eu vejo que ainda existe isso. Na nossa época existia mais, né? Os jovens, de repente, chutava, que nem a gente diz, dava 2 balãozinhos, já achavam que era craque, e se deslumbravam, e daqui a pouco morria o jogador, né? É verdade. Você abraçou a causa, você abraçou a profissão e, como você falou, é até emocionante a tua história. Eu já sabia da história, mas até fico bem emocionado tu contando tudo isso, que a gente fez parte dessa parte da tua vida, Com né? certeza. Então, é muito bom que as pessoas ouçam isso, principalmente os jovens que estão começando hoje. Tem que ser com garra, com vontade, com dedicação. O futebol,
Hoje em dia ele está mais dinâmico ainda, né? Se tu não estiver bem preparado fisicamente e, e ter vontade, tu não vai vencer, não tem jeito, né? Eu lembro que a gente olhava, às vezes vocês iam fazer corrida para a rua, né? Daqui a pouco tu via o Vandeco entrando pelo portão, ué, cadê os outros? Se perderam, né? Aí o Vandeco fazia mais 2 voltas no campo, aí os outros começavam a chegar, né? Então era por aí mesmo. E aí o futebol te deu alegrias, né? Deu alegria. Aquele ano de 91, e aí você ficou no Lajadense até que ano? Lauri, eu hoje, já desde 93, eu me converti, hoje eu sou evangélico e isso me ajudou muito. E a palavra de Deus diz que a gente deve dar honra a quem merece honra, e é por isso que eu falo no teu nome, no nome do seu Hélio Giovanella, no nome do Guidini. Mas tem muitos diretores que passaram ali que também nos ajudaram. Eu digo nos ajudaram porque não fui só eu, né? Mas em 91 nós era um time desacreditado, porque eram muitos meninos, mas tinha o Celso, tinha o Alfonso, tinha o Leco, tinha o Nico, né? Começamos lá na Copinha, que aí veio só a espinha dorsal, que era o Amauri, o Fernando de São Borja e o Silvio Hickman, que foram também, que nos ajudaram muito. Eu digo porque essas pessoas aí, com a experiência que eles tinham, eles nos ajudaram simplesmente, Deus trouxe eles para cá, e vocês também, para eles nos ajudar a ter um pouco de experiência na Copinha, para que nós nos preparássemos para o gauchão, e foi que deu certo, porque nessa Copinha nós não chegamos aonde a gente queria chegar, mas nós criamos aqueles meninos que eram simplesmente meninos, muitos estavam saindo do júnior, que nem Paulão, que nem Evandro, Enio, né? Então, desses meninos aí, juntamente comigo que cheguei, a gente foi criando uma casca. Ficamos meio mais cascudo para que no gauchão a gente chegasse mais preparado, né? Porque é ali que ia vir a briga feia, e foi o que aconteceu. E foi, e que nem você disse, era um time totalmente desacreditado. E a gente começou a ganhar uma, começou a ganhar 2. Eu me lembro que um dia nós fomos, eu acho que a Cruz Alta, que até a gente foi parar num hotel em Panambi. Acho que foi contra Cruz Alta. Aí eu fui pegar 0 hora na banca de manhã, estava escrito a sensação do Campeonato Gaúcho. Aquela altura nós estávamos, eu acho que em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a sensação. Aí falava, um time humilde, um time de garotada, e era muito bonito. Foi um ano excelente. Nós ficamos, se eu não me lembro, 6, 7 ou 8 rodadas em primeiro. Ficamos e foi maravilhoso, foi um ano assim de sucesso, mas foi. E aquele ano, não tinha só tu que era desse jeito, né? Não, tinha o teu parceiro que você jogava, tu e o Enio, era fantástico, né? Então, eram 2 guerreiros ali na frente da área. Cara, o que mais me alegra daquele ano é que nós não fomos vocês, né? Eu não vou dizer nós, porque foi vocês que formaram o time. Você, o seu Machado, depois o Chaveco e juntamente o seu Hélio, vocês não fizeram um time, vocês, querendo ou não, vocês formaram uma família. Porque eu me lembro que o Nico era casado com a Helena, que é a nossa repórter conhecidíssima, tá? Mas se nós tinha que ir num baile, nós ia todo mundo junto. Se nós tínhamos uma festa de aniversário, nós ia todo mundo junto. E os solteiros e os casados, ia todo mundo junto. Então ali foi fortalecendo de fora para dentro, né? Era uma amizade. Era uma amizade. E isso se tornou uma família, porque hoje nós se comunicamos até hoje, né? E isso é maravilhoso. Mas é bem assim, eu me lembro das viagens, era muito bom. Vandeco, a gente vai fazer uma pausinha, depois a gente continua a conversa. Voltamos já já.